Eu costumo dizer que o comunismo é bom porque ele fornece as três vias da salvação, né? O comunismo é bom porque ele fornece as três vias da salvação. Deve existir mais, mas vamos ficar só com as três vias. A primeira via é a via da morte, né? Aquele que discorda morre, deve ser assassinado, deve ter o CPF cancelado, deve sumir do mapa, tem que acabar com com essa pedra de tropeço, né? Esse empecilho. Em algumas linguagens eles chamam de conservadores, ou eles chamam de reacionários, ou eles chamam de obscurantistas, ou eles chamam até de fascistas nazistas. Essa é a primeira forma democrática de exercer o comunismo. O comunismo, assim, é simbólico, né? A gente sabe que essa utopia não existe, mas está lá no escrito de Marx, vamos considerar, mas vamos dizer o socialismo. A outra forma de... Aí querem dizer que o socialismo não existe no Brasil, né? Eu recomendo que estudem a história da política brasileira lá pelas décadas aí de 20, né, no século passado. Mas voltando aqui, a segunda via seria a via dos ditos expurgos, né? Os expurgos, incluindo aí expurgos positivos, que seriam os expurgos que só mesmo enviar para fora do país e tal, exilar e tal. E também os expurgos negativos, né, que seriam assim como os gulags, né, da União Soviética, campo de concentração que eu chamo de Campo 14, né, por causa do livro que foi muito conhecido, né, o Campo 14, a fuga do Campo 14 na Coreia do Norte, e em Cuba, as UMAPs eu fazia também sobre esses acontecimentos aí democráticos. E o outro, o mais assim, talvez democrático de todos, agora uma coisa bem real que vem acontecendo é através da doutrinação, que seria a forma mais branda de robotizar, gadificar qualquer coisa do tipo. Então esses são alguns meios de contenção, de transformação, né, através que o indivíduo tem direito quando entra em contato com o socialismo, né? Dito comunismo, mas essa é só uma introdução. O assunto de hoje é falar de mais um fraterno massacre cometido pela União Soviética. Depois a gente vai tratar também em outra oportunidade da exportação dessa cartilha, né, dessas intenções aí. O que isso tem a ver? O Brasil também é fruto de uma exportação dessa. Só que ainda temos Só que os comunistas tiveram a má sorte de encontrarem pela frente o exército positivista. Mesmo que o positivismo seja alguma coisa pró-ciência e ateia, né? Um ateísmo declarado, ele é a barreira que separa a implantação total, completa do comunismo, porque essa implantação se dá, em último caso, na maioria dos casos, pelo menos historicamente, como essa doutrinação ela custa um tempo e ela pode sofrer, vamos dizer, desequilíbrio, né, igual no caso está acontecendo agora, né? Foram descobertos e agora eles tendência, creio que tomara que seja um equilíbrio futuro. Eles vão ter que tomar posse por outras medidas, só que eles não têm o apoio do exército, então e eles nem têm apoio popular. Então a única força que seria capaz de bater de frente com o exército seria um apoio popular, assim como aconteceu na própria China. Mas vamos falar disso outro momento. Vamos falar do massacre, do novo massacre. Isso não tem nada com o tema, mas vale a pena aqui registrar. No estudo de graduação é impressionante, cara. O que segura um filósofo verdadeiro, né? Aquele que tem um pensamento livre, tem o direito de escolher não fazer parte da corja manipuladora esquerdista. Eu tenho direito disso, sabe? De não fazer parte. Então, principalmente instituições, vamos dizer, as federais foram tomadas praticamente pelo sistema progressista, né? A ideia que se tinha antigamente que as universidades pagas, né, as particulares, elas tivessem outro tipo de mentalidade, mas como a mão de obra é sempre escassa e só resta mão de obra marxista, de professores marxistas, então o ciclo se repete. Então o que acaba dando no mesmo, a única vantagem é que
Se o sistema foi EAD, o rapaz ainda tem a glória de poder não olhar para a cara dos seus preceptores e tudo. Então, o que mais tem me espantado é a capacidade dos professores de matéria, de quem elabora o material, de colocar marxismo em tudo, sabe? Ao ponto de as provas se tornarem caricaturas. Então, o aluno não precisa nem de estudar, sabe? Na hora de marcar a questão, é só ele optar pela a mais marxista, mais progressista, mais esquerdista de todas, ou a que mais lacra, a mais lacradora de todas, ele consegue tirar a nota máxima, sabe? O que torna o sistema ridículo. Mas não pode se esperar muito também de uma educação que veio de um advogado, né? Um advogado, finado advogado aí, mestre da esquerda aí. Não sei o que um advogado foi se meter. Com todo respeito aos advogados, mas que um advogado foi se meter com a educação. Mas é isso, vamos voltar aqui para a ideia do massacre agora. Então vamos aqui falar. O massacre de hoje é o massacre de Nemmersdorf. Não sei se pronuncia assim, mas tudo bem. Aconteceu na Prússia Oriental daquela época, né? Foi palco de um dos mais conhecidos crimes de guerra dos soviéticos, né? Ocorreu em 21 e 22 de outubro de 1944, tornou-se símbolo do horror, das atrocidades cometidas pelos integrantes das Forças Armadas soviéticas contra a população alemã oriental. Então, essa coisa é como duas caras dos lados da mesma face, né? O comunismo e o nazismo, né? Então, são duas faces da mesma quimera, faz parte da hidra bizarra aí que tenta, enquanto colocar uma supremacia, o outro aniquila os opositores, os contra-revolucionários, né? Toda a pedra no caminho da revolução. E não foi diferente aqui. O historiador norte-americano Alfred Zayas, um especialista em direito internacional, classifica esse crime como um dos mais documentados exemplos das atrocidades cometidas pelos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Devido à ponte sobre o rio Angerap, o local é estrategicamente importante. Em 20 de outubro de 1944, reinava o caos no povoado. Caravanas de fugitivos, retirantes e comboios de transporte militar congestionavam-se, escasseavam informações confiáveis sobre a situação fronteiriça. Muitos moradores decidiram acompanhar as caravanas dos fugitivos. Em 1949 foi criado na então Alemanha Ocidental o Budenwärtigenministerium, Ministério Federal incumbido das questões decorrentes da expulsão e perseguição da população alemã oriental. Na documentação elaborada pelo Ministério, a expulsão da população alemã das regiões leste dos rios Oder e Neisse constam diversos testemunhos do ocorrido. Entre os testemunhos há os depoimentos do Volkssturm miliciano Karl Potrock, que declarava a existência de no mínimo 72 mortos, sendo que 6 mulheres foram crucificadas nuas, 4 das quais numa carroça e as restantes num portão de galpão, silo, né? Uma idosa cega foi partida o crânio com um machado ou pá. Todas as vítimas femininas foram estupradas. Corroborando e complementando as declarações de Karl Potrock, constam depoimentos de moradores do povoado, soldados e oficiais, entre eles o Stabschef da 4ª Armada da Prússia Oriental, Major-General Detjefsen, além de relatos do correspondente do jornal norueguês Frit Folk, no dia 6, e do jornal Courier de Geneve, no dia 7 de novembro de 1944. Desculpa a pronúncia aí, é complicado isso. Às 6 horas do dia 21 de outubro de 1944, iniciou-se o ataque soviético ao local e às 7h30 os prisioneiros soviéticos passaram a ponte. O início dos combates, 14 moradores refugiavam-se num abrigo. Em seguida, esse abrigo foi invadido por soldados soviéticos em busca de proteção contra um contra-ataque alemão, com o suporte aéreo. Após amainarem seus combates,
os soldados ordenavam o abandono do abrigo para em seguida abrir fogo indiscriminadamente contra as pessoas. Crianças, mulheres e velhos, apenas uma mulher sobreviveu. No dia 23 de outubro de 1944, às 4h30, os soviéticos retiravam-se para um outro lado do rio Angerap. Aos soldados alemães que os seguiram, apresentou-se todo o horror. As 13 pessoas do abrigo não eram as únicas vítimas. Encontrou-se crianças mortas por espancamento, mulheres estupradas e assassinadas encontraram-se pregadas no portão do silo. O crânio de uma menina estava partido. Em 27 de outubro de 1944, chegou uma comissão internacional de médicos da Cruz Vermelha. Suas análises foram apresentadas em 31 de outubro de 1944 a Charité. Essa seria um hospital universitário, né? Esse Charité de Berlim, né? Um hospital universitário afiliado à Universidade Humboldt e à Universidade Livre de Berlim. Então esse Charité, não sei se a pronúncia é assim, é um hospital lá, foi apresentado aí, esses áudios aí da médico, né? Os médicos constataram que todas as meninas de 8 a 12 anos, além de uma mulher cega de 84 anos, haviam sido estupradas. Joseph Goebbels, aquele ministro da propaganda alemã lá, mencionou Nemmersdorf por 4 vezes em seu diário. Em 3 de novembro de 1944 registrou, Ademais, os soviéticos permitem-se a macabra zombaria de denominar as atrocidades por eles cometidas na Prússia Oriental e por nós detectadas como uma invenção alemã, além de ainda afirmar que nós mesmos fuzilamos civis, a fim de termos mortos a apresentar no noticiário semanal. Fecha aspas. A tática soviética de atribuir os crimes aos alemães mostrou-se eficiente ainda no julgamento de Nuremberg. Os acusadores aliados assimilavam a versão soviética por conveniência ou por estarem totalmente imbuídos da propaganda anti-alemã, de forma a desconsiderarem qualquer possibilidade de sua inocência. Os relatórios e protocolos da Comissão Internacional de Investigação tinham desaparecido, eliminados ou perdidos. Somente sobraram algumas fotos. Então ninguém está aqui, principalmente esse Goebbels aqui, está aqui passando pano ou defendendo alguma postura alemã. Eu estou aqui mostrando que existe essa briga interna aí, sabe? Eu acredito, como eu sei que o Stalin é tão fascino, né? É tão macabro como os líderes nazistas lá, todos esses aí, que pouco custa para o governo soviético sumir com as provas, né, e acusar os alemães de terem cometido esses crimes. Isso sim, na mentalidade daqueles que negam, não acreditam, negam o uso de má fé para poder, digamos, ocultar aí as atrocidades do regime soviético, né? Mas são duas aberrações, mas o que está em jogo aqui é a vida dessas pessoas dessas mulheres, dessas crianças aí que não tiveram nada a ver nem com a guerra e que acabaram pagando com a vida assim as atrocidades de ambos os regimes, né? Da parte da Alemanha com suas obrigações de guerra e da parte soviética com as perseguições aí descabidas às mulheres e crianças e idosos aí. Vou falar mais para frente também sobre outros casos de estupro relacionados à posição soviética, sabe? As interferências soviéticas, as retaliações soviéticas também. Agora tem na parte aqui testemunhas e repercussões. Meu intuito aqui sempre foi, a princípio o canal é tratar apenas de temas filosóficos, mas como é maciça a doutrinação dentro da academia, de uma uma até impossível e insuportável. Acredito que a grande maioria de pessoas desalinhadas com o pensamento socialista e comunista já tenham abandonado. Só um milagre os faria permanecer nesse sistema. A lavagem cerebral das matérias é tão grande, se levantar o nome de todos os autores, inclusive dos próprios professores, é de cair o queixo, sabe? É de quebrar o cu, como diria o Borghetti. Tamanha
a pretensão, né, de doutrinação. Aí você pega um jovem que desmiolado, que acabou, que nunca trabalhou e que acabou de sair do ensino médio, você tem aí a oportunidade perfeita de cativar, né, na expressão mais negativa da palavra, cativar a sua mentalidade. Então, vamos seguir aqui. O historiador americano Alfred Maurice entrevistou o escritor Harry porque estava entre os primeiros soldados a entrar em Nemmersdorf no dia 23 de outubro de 1944. Ele informou o seguinte, abre aspas: eu vi civis mortos em uma estrumeira cercada. Lá jazia um idoso com um forcado enfiado no peito. Numa casa jazia uma velha nos ladrilhos da cozinha. Uma mulher mais nova estava estendida no corredor. Chegamos a um dormitório com camas metálicas laqueadas de branco. Uma cama estava embebida de sangue, mas não havia ninguém dentro. Na asa direita de um portão do celeiro, uma mulher pendia pregada. Depoimento de Erich Detlefsen. Alfred Zayas, né, entrevistou também o major-general da 4ª Armada, Erich Detlefsen. É que ele confirmou o conteúdo do relatório da Comissão Internacional de Investigação. O major também testemunhou o processo de Nuremberg. Quando, em outubro de 1944, formações russas romperam a fronte, linha de defesa, alemã na região de Walterdorf e avançaram temporariamente até Nemmersdorf, soldados soviéticos fuzilaram civis em grande parte dos povoados ao sul da Gubernai, em parte com torturas como encravar a vítima num portão de silo. Uma grande quantidade de mulheres foram violentadas. Também foram fuzilados pelos soviéticos em torno de 50 prisioneiros de guerra franceses. Os referidos povoados, após 48 horas, voltaram novamente ao domínio alemão. O inquirimento das testemunhas, relatórios médicos das necrópsias e fotografias dos cadáveres foram me apresentados poucos dias após. Em diálogo particular com Alfred Zayas, Detlefsen confirmou o seu depoimento testemunhal de 5 de julho de 1946. Depoimento de Erich Amberger. O primeiro-tenente Erich Amberger, chefe da 13ª Companhia de Paraquedistas e Blindados, depôs: nas margens das ruas e quintais de casas faziam em grande quantidade cadáveres de civis que aparentemente não faleceram acidentalmente por ali, por balas perdidas durante os combates, mas que foram assassinados de forma planejada. Entre outras coisas, vi numerosas mulheres mortas por disparos na nuca e que, a julgar suas vestimentas deslocadas e rasgadas, haviam sido estupradas. Ao lado dessas mulheres haviam também cadáveres de crianças alemãs assassinadas. Resumo do Estado-Maior. Em 4 de abril de 1945, o Estado-Maior das Forças Armadas apresentou ao Ministério das Relações Exteriores um resumo sobre o comportamento soviético nas áreas alemãs ocupadas. De acordo com o documento, prisioneiros soviéticos teriam afirmado que, abre aspas, que tinham sido orientados pelos seus oficiais que em território alemão poderiam agir como bem entendesse. Isso valeria sobretudo para o tratamento de mulheres e meninas que poderiam, sem mais, serem violentadas. Notícia do Courier de Geneve. O jornal suíço Courier de Geneve, em 7 de novembro de 1944, publicou: a guerra na Prússia Oriental, que se desenvolve no triângulo formado por Goldap e Ebenrode, sobressai-se entre os acontecimentos atuais após a reconquista de Goldap pelos alemães. A situação não se caracteriza somente pelos combates encarniçados das tropas regulares, pelo descomedimento em recursos empregados por ambos os lados e pela mobilização do recém-criada
milícia alemã, mas, lamentavelmente, também pelo emprego dos mais que conhecidos métodos de fazer guerra. As mutilações e execuções de prisioneiros ocorridas na tarde de 20 de outubro e o extermínio quase que completo da população alemã, na medida em que tinham permanecido em suas regiões, a população civil, por assim dizer, desapareceu das áreas em combate, pois a maioria dos moradores rurais fugiu com suas famílias, com exceção de uma jovem alemã e um trabalhador polonês. Tudo foi dizimado pelo Exército Vermelho. 30 homens, 20 mulheres, 15 crianças caíram nas mãos dos russos e foram assassinados em Nemersdorf. Em Brauerdorf, avistei dois trabalhadores rurais de ascendência francesa, ex-prisioneiros de guerra, que igualmente foram massacrados. Um deles pôde ser identificado. Próximo dali, 30 prisioneiros alemães sofreram o mesmo destino. Para poupar os leitores, evito descrever as mutilações e a visão terrível dos cadáveres em campo aberto. Trata-se de impressões que ultrapassam a mais criativa das fantasias macabras. Eu vou terminar por aqui. Eu vi lá que tem mais textos com esse respeito. Acredita quem quiser, ninguém é obrigado a nada. Estou aqui para catequizar ninguém, nem para defender crueldade alemã, nem nada. O objetivo é só dispor as atrocidades do regime soviético para orientar possíveis futuros militantes aí, esses jovens aí, né, que em pouco tempo aí serão dominados e cativados pelos regimes de esquerda. A intenção minha é de abrir os olhos dessa rapaziada, que observem mais as coisas, investiguem mais, queiram saber, estudem sobre as ideologias, então para que não sejam depois, amanhã ou depois, enganados aí, por uma fantasia etérea aí que só contribuiu para a desgraça, para o genocídio da humanidade. Forte abraço aí e até mais.